Luciana, é interessante que no vídeo você fala com uma clareza muito grande, né, do seu tratamento. Você é dentista, então você tem uma proximidade de tudo isso. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim, hoje, por exemplo, a gente, antes de te assistir, a gente assistiu o Dr. Buzaide falando dos tratamentos, né? Queria saber, assim, você já tinha assistido isso desta forma que ele apresentou antes, em alguma vez? Você acha que isso impacta na vida das pessoas? Você acha que a gente devia fazer isso mais? O que você acha? Com certeza, eu acho que devia sempre fazer, porque as pessoas pensam que não é nada, e o melanoma é sério. Vou confessar que eu me assustei até, às vezes, em relação ao cérebro, o Dr. Buzaide comentando que região de cérebro, né, é mais complicada, mas eu acredito muito e tenho muita fé que as medicações vão surgindo aí, cada vez melhores, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e cada vez melhor. E você depois de tudo isso, e hoje, você atua como multiplicadora de informação? Você faz isso? O que você faz, assim, em relação ao que você viveu? Você já tinha feito alguma coisa igual hoje, antes? O que você tem feito? Não, então, hoje, assim, eu até conheci a página do Facebook mesmo, do Melanoma Brasil, porque no começo a gente se sente meio sozinho. Fala, poxa, será que só eu tenho isso? Todo mundo fala de câncer de mama, é câncer de próstata, é câncer de tudo, e melanoma ninguém fala nada. E eu acabei falando, eu tenho que entrar no Facebook para ver se eu acho alguma coisa em relação ao melanoma. Pelo menos alguém que tenha para eu conversar. E foi assim que eu acabei entrando na página do Melanoma Brasil, conheci a Juliana, que acabou me indicando para o grupo fechado. A gente tem um grupo fechado, eu era a 14ª paciente, e hoje tem acho que mais de 150 no grupo fechado. Então é super acolhedor, tira a dúvida do outro em relação ao tratamento, efeito colateral, e eu acho que é isso. É amizade, a gente acaba fazendo uma amizade, uma família nova, né? Você tem um apoio ali, solidariedade de todo mundo, eu achei bem bacana. E em relação agora, a gente acaba se empolgando em fazer alguma coisa para que as coisas melhorem em relação à informação, à população e tudo, proteção solar, tudo que for para ajudar nessa prevenção ao câncer de pele, principalmente melanoma, eu acho que é bem válido. Acho que um ponto importante, talvez, que a gente tenha que pensar, né, nesses eventos, tudo, a sua história faz com que a gente pense muito em tentar ensinar o leigo a questionar, assim, será que eu posso mandar isso para biópsia, né? Porque às vezes você foi submetido a 2 cauterizações, que tudo bem, às vezes eu sou dermatologista, a gente quando tem diagnóstico de certeza, a gente faz às vezes uma cauterização de uma lesão, né? Se é uma verruga, alguma coisa. Mas a gente preza para que a gente tenha certeza do diagnóstico antes que isso aconteça, e a gente erra, né? E eu acho que talvez uma coisa que você sabia, por exemplo, antes de você é dentista, talvez soubesse, mas quando você chegou, eu vou cauterizar, te deu vontade de questionar, mas não vale a pena fazer uma biópsia? A gente médico às vezes se sente mal sendo questionado, mas eu acho que para a gente que trabalha com esse processo de educação, talvez fosse mais interessante a gente deixar essa situação mais clara para as pessoas, né, o que é fazer uma biópsia, da necessidade disso. Vocês no Instituto falam sobre isso? Vocês têm trabalhado com essa parte também, ou só de prevenção? A gente trabalha com esse processo informativo também para que ele saiba dos direitos que o paciente tem. Se ele está com dúvida, de repente pegar uma segunda opinião, né? Muitos pacientes moram em cidades muito pequenas, que às vezes nem o oncologista tem lá, é só o dermatologista que tem, e o próprio dermatologista às vezes tem dúvida, e já aconteceu, para onde que eu vou encaminhar esse paciente num centro maior, mais próximo daqui. E às vezes o paciente ele não sabe que ele tem direito a fazer uma biópsia e ter um resultado, que ele não vai só tirar a lesão e vai para o lixo, né? Como muitas vezes acho que já aconteceu muito no passado e eu ainda acho que acontece até hoje. Então a gente tenta alertar, sabe, de uma forma suave, leve, que também não assuste mais o paciente, mais do que ele já está, mas que a gente também deixe ele informado dos direitos que ele tem. Uhum. E como que vocês se conheceram? Através do Instituto? Quando que isso aconteceu? Nós nos conhecemos através do Instituto, né?
Para falar a verdade, a gente estava muito no WhatsApp, durante acho que uns 2 anos praticamente, direto. Alguém, de repente, não ficava muito legal no grupo, a gente conversava, aí uma ajuda a outra. E, para falar a verdade, nós nos conhecemos agora mesmo, pessoalmente, no dia da entrevista com o Dr. Drauzio Varela. Então, a gente engraçado, vocês já se evento. interagem há tanto tempo. Isso é muito bom, né, dessa facilidade que a gente tem hoje em dia das redes sociais e tal, né? Porque, na verdade, você consegue ajudar um número grande de pessoas, às vezes, sem conhecê-las, né, do ponto de vista físico, né? E eu acho que quando você se identifica com semelhantes, né, que tem alguma coisa em comum com você, isso te conecta, né, com essa pessoa e tem nos conectado de uma forma especial, porque é uma conexão em função de algo bem difícil, mas que traz um outro olhar para a doença, e você vê teu semelhante, você ajuda ele, você é ajudado, é uma troca. Então, isso que a gente sente no grupo de pacientes, que quando a gente se conheceu pessoalmente, né, você presenciou isso, né, Elimar? Sim. Você ainda falou, mas você já não se conhece? Eu falei, a gente se conhece faz 2 anos. A gente só não se conhecia pessoalmente, foi como abraçar uma amiga que eu via sempre. Então, isso é muito, muito positivo, não tem preço, né? Muito interessante. Rebeca, eu queria muito que você apresentasse para a gente, então, o Instituto Melanoma Brasil, para as pessoas conhecerem esse trabalho tão importante e que nos ajuda tanto. Cadê o apontador? O meu próprio depoimento já disse bastante, né, sobre o trabalho, mas eu vou também passar um pouquinho mais em linhas gerais o que o Instituto tem feito. Nós começamos lá em 2014, foi mesmo com uma iniciativa pequena que começou comigo após o meu diagnóstico, que eu, inconformada com a minha própria ignorância sobre o tema, e até mesmo pela minha formação em comunicação, eu falei, eu não posso ficar quieta, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E foi assim que o Instituto Melanoma Brasil nasceu como uma iniciativa. E só para vocês terem uma ideia de como funciona o perfil de quem está conosco lá, a gente pesquisa e sempre está conversando com os pacientes, até para poder passar para vocês alguns feedbacks. Do primeiro contato que eles têm com a doença, como foi o meu caso. A maioria nunca tinha ouvido falar sobre o tema, então isso traz uma reflexão para nós da importância de se comunicar sobre esse tema. E uma outra coisa bem interessante que os pacientes passam depois do diagnóstico é essa dificuldade da aceitação da doença. Então, como o acolhimento, como uma relação médico-paciente que cuide do todo desse paciente, não apenas só da doença, é muito importante, porque ele passa por um processo muito difícil, até relatado no depoimento da Lu também, né? Então, nós temos aí uma missão de levar essa informação sobre o melanoma e também fazer esse processo de apoio e acolhimento aos pacientes, visando ser uma referência nesse sentido de divulgação aqui no Brasil, junto com toda essa rede que hoje se mobiliza cada vez mais. Então, nós temos esses 2 braços de atuação hoje, com esse programa de comunicação e o apoio ao paciente, que fazem parte dessa missão. E nesse grupo de programa de apoio ao paciente é que nós temos, então, o grupo, o qual a Luciana faz parte. Nós começamos pequeno, um paciente localizando o outro, e hoje nós temos a internet que nos ajuda muito, e a gente começou a juntar esses pacientes. Hoje a gente tem mais de 150 nesse grupo fechado, mas ainda é um número pequeno, a gente ainda precisa comunicar mais para poder trazer para perto outros pacientes que estão por aí, e eles chegam até nós buscando informação na internet. As pessoas, quando recebem um diagnóstico, geralmente elas saem correndo, sedentas por informação, e o que a gente tem percebido é que muitas vezes elas têm medo de perguntar para os médicos. Elas chegam no consultório, recebem um diagnóstico, saem meio
atordoadas com a informação e têm medo de perguntar ou de esclarecer as suas dúvidas. Então, geralmente é quando elas chegam no Instituto com muita dúvida, com medo, com receio, o que vai acontecer comigo? E as expectativas que elas têm conosco são essas, além de ter mais informação, é de ter essa troca de experiência, não se sentir mais sozinho, ter esse apoio de outras pessoas e também de um instituto, de uma organização que possa ajudá-lo no que ele precisar. E aí eu trago para vocês só uma manifestação espontânea deles, que isso acontece com frequência e que eu acho que é uma grande parte do tratamento, porque o paciente, às vezes, do grupo está em estágio terminal, como foi dessa moça, e o grupo se mobiliza, faz vídeo, tira foto com plaquinha, vai visitar, se é da mesma cidade, eles se movimentam e vão juntos visitar o paciente. A Lu mesmo, né, já visitou, já encontrou outros pacientes na Secamag, então, e a gente nem provoca, isso vem deles mesmo, de ter essas manifestações de ajuda, né? E também a gente incentiva para que eles abram o coração e contem a sua história, como a Lu fez hoje aqui com o vídeo, para que a própria história deles seja um exemplo para as pessoas. A gente tem um retorno muito positivo dessas histórias quando publicadas. As pessoas, nossa, mas ela tem a mesma idade, ou a gente tem os mesmos hábitos, então eu posso ter isso, eu vou me cuidar, eu vou olhar para mim, porque a coisa é séria, né? E existe um exemplo real. Então a gente incentiva, e isso é uma forma deles também participarem e deixarem a jornada mais leve, usando a própria história de uma forma positiva. E no nosso programa de comunicação, a gente tem trazido informações de uma forma acessível, numa linguagem atrativa, para que as pessoas, de uma forma geral, nas redes sociais, no site, Instagram, a gente tem usado as ferramentas que a gente pode para poder levar essa informação de alerta e cuidado. A gente também tem um quadro chamado Pintou Dúvida, Doutor Responde, que é um dos médicos do nosso comitê científico, que traz temas que são de uso comum para todos, de informação, de dúvidas que geralmente os pacientes têm no consultório. E a gente fez esse ano, de 2016, uma campanha muito bacana, que teve uma participação muito grande dos pacientes do grupo, então foi mais uma forma de mobilizá-los, para eles se sentirem bem em se expor, porque muitos têm problema com as cicatrizes, até mesmo de apoio familiar. Então, foi um desafio e foi muito gratificante no mês de maio a gente fazer essa campanha chamada Eu Senti na Pele, onde todos os protagonistas são pacientes de melanoma e deixaram a sua mensagem de alerta. A gente quer continuar fazendo isso, é um desafio, poder fazer todo ano uma campanha que fortaleça essa informação específica a respeito do melanoma, do cuidado, do exemplo que os pacientes também têm dado. E assim eu finalizo agradecendo, na figura do presidente, Dr. Elimar, a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos, e eu acho que a gente pode fazer muito pela jornada do paciente, melhorando cada vez mais essa relação médico-paciente, e como instituições, eu acredito que a gente pode fazer muito mais em prol de um único objetivo comum que nós temos, né, que é de levar essa informação para que a gente tenha cada vez mais diagnósticos precoces ou diminua a incidência de melanoma, e que os pacientes também sejam cada vez mais tratados como um todo, não apenas só a doença. Então, muito obrigada, e é um prazer poder estar aqui com o Grupo Brasileiro de Melanoma. Obrigado. Acho que sim.